Ai, olha só, hoje eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Laura Fritti, um brinde à vida. Doutora Laura, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. A doutora Laura, que é geriatra e médica da família. A primeira coisa que eu queria questionar é quando é que a gente deve procurar um geriatra? Porque está muito associado à velhice. É só exatamente depois de 70, 60 que a gente deve procurar um geriatra? Não, na verdade, para você chegar numa velhice que a gente chama, né, de bem-sucedida, os cuidados têm que começar já desde a infância. O ideal é que a gente aprenda a planejar a nossa velhice também. E isso vai desde a infância. Mas aí o geriatra em si, a gente tem que procurar marcar uma consulta com o geriatra em que momento da vida? Do geriatra em si, estabelece a partir de 60 anos, certo? Mas a partir dos 30 é que já pode ir pensando na velhice propriamente dita, né? Tomar aqueles cuidados, né? Exatamente. Então, a partir dos 30, a preocupação nossa tem que ser um pouquinho maior já. Mas a partir do geriatra em si mesmo, a partir dos 60. Dos 60 anos. Isso. Doutora Laura, a questão das demências que são muito comuns com a longevidade. Entre elas, aqui está mais em evidência a questão do Alzheimer. Tem alguma novidade nessa área, doutora Laura? A novidade das demências em si, a mais prevalente ainda é o Alzheimer, certo? O maior fator de risco para o Alzheimer é a idade, né? Tem uma parte genética também que influencia bastante. Porém, alguns estudos têm visto algumas maneiras ou de prevenir ou então pelo menos retardar um pouco. Infelizmente hoje a gente ainda não tem nenhuma medicação que bloqueie ou previna. Pessoas que passam por essa situação com um parente que tem, já ficam com receio de isso acontecer outras vezes. Como é que a gente deve se comportar diante desse quadro, hein, doutora Laura? Eu tento exemplificar para os meus pacientes que assim, tudo que faz mal para o coração faz mal para a cabeça. Como assim? Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, estresse, porque isso aí vai fazendo alguns agravos no cérebro. Isso aí, hoje a gente já consegue ver que piora. Né? O sedentarismo, por exemplo, já foi conseguido estudos que, de tomografia ou alguns outros exames de imagem que pega o cérebro na parte do hipocampo, que é o responsável pela memória, antes e depois da prática de exercício físico. Então, pega uma pessoa sedentária. A diferença é grande, né? Pega uma pessoa sedentária, ela inicia a prática física, de exercício físico, e depois de um tempo, alguns meses ou anos, refaz o mesmo exame. Então, a área do cérebro responsável pela memória, que é o hipocampo, ele aumenta de tamanho. Olha isso. Então, quando a gente faz atividade física, não só nossos músculos, como também a cabeça, o corpo aumenta. todo. A gente está falando aqui de Alzheimer como se todos que estão nos assistindo soubessem exatamente o que é a doença, os sintomas. Você poderia pontuar, doutora Laura? O alerta, assim? Numa linguagem bem popular, o Alzheimer... todo mundo confunde muito a demência, toda demência é Alzheimer. Não. Não é, né? Alzheimer é um tipo de demência, né? Fora o Alzheimer, uma outra demência que é muito prevalente é a vascular, demência vascular, que é justamente depois que a pessoa tem um AVC, né? Tem gente que tem micros AVCs, não chega a ser um AVC de ficar paralisado. Isso aí também leva a uma demência. Antigamente não tinha o diagnóstico do Alzheimer, o diagnóstico de demência, nem essa palavra não existia. Então, exatamente. Principalmente aqui era aquele, o gaga. Era o gaga, tá retardado. Tá esclerosado, exatamente. Então, esse aí é a pessoa que antigamente tinha essa nomenclatura, hoje é a pessoa com a síndrome demencial. Isso. E aí, dentro da síndrome demencial, a maioria é o Alzheimer.
Então, doutora Laura, tudo hoje, se a pessoa esquece alguma coisa, se troca palavras, se não sabe o que almoçou, aí os leigos já diagnosticam, é Alzheimer. E não é assim. Não. É bom alertar para que a gente não saia aí dando diagnóstico a todas as pessoas, né? E às o que vezes que pontua exatamente? Qual é o motivo que pode levar a gente a acreditar, nossa, pode ser Alzheimer, tem que ir ao geriatra, ao neurologista? Isso. A queixa mais frequente é as queixas de memória recente. Memória recente. O que é isso? De manhã, o que foi que comeu de manhã, não lembra, ou então foi pegar saiu, não sei onde, comecei a ir pra, tem que voltar. Isso aí também, muitas coisas dão isso, né? Mas assim, a perda da memória recente é o que... E começa a lembrar muitos detalhes do que aconteceu lá atrás. Fica tudo muito retido, né? O passado. Isso, aí vai clareando como se fosse ontem, né? E tem outras queixas também, né? Dificuldade de executar algumas tarefas. Por exemplo, que tipo de tarefas pode sinalizar? Às vezes a mamãe sempre fez isso tão bem, agora errou, não consegue mais estar fazendo do jeito que fazia. Outros sintomas que também podem começar junto à depressão, né? A tristeza, a ansiedade. Então isso aí também pode vir junto nesse início do Alzheimer. Em linhas gerais, é possível ter uma longevidade saudável sem essas doenças? A gente fala tanto em doença, mas tem o outro lado também, né? Na longevidade, não é você ser um idoso saudável, de 80, 90 anos saudável, não significa que você não tenha doença nenhuma. Você pode ir lá ter sua hipertensão, tomar o seu remédio. Mas o mais importante é você chegar com autonomia. E tem jovem também, doutora Laura, que tem problemas de hipertensão, diabetes, não é só velho, não. Exatamente. Aí você tem que se cuidar mais ainda. Exatamente. Mas é possível atingir essa longevidade dentro dos padrões do que a gente considera saudável para aquela idade. Exato. Né? E hoje o Brasil está cada vez mais longevo. E se preparando de uma certa forma com profissionais antigos. Diz um médico que nos próximos 10 anos teremos mais geriatras do que pediatras. E a população idosa muito maior do que a de mais criança. Jovem, né? Exatamente. E isso aí tudo tem que ser muito preparado, né, na sociedade. É o alerta. A partir dos 30... já começa a cuidar só do corpo, não, tem que cuidar da mente também, da espiritualidade. É uma trilogia, né, doutora Laura? É todo o conjunto. Para a gente chegar velhinhos, saudáveis, que essa é a proposta aqui do Viver Mais. Doutora Laura, acredito que foi muito esclarecedora a nossa conversa. Você está nas redes sociais? Tô. Então, como é que tá lá? Laura Fripp? Laura Fripp, doutora Laura Fripp. Pronto, no Instagram, Face também? Isso. Então é só achar que é a doutora Laura e pedir as dicas para ela. O Viver Mais também está nas redes sociais. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Olha aí o nosso Instagram, segue a gente, vai lá no Facebook, que a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais, que fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Um brinde à vida para a gente encerrar. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.